Fala galera, beleza? Eis-me aqui novamente. Vamos falar sobre ecologia, mas dessa vez especificando o ambiente ou ecossistema aquático marinho, também conhecido em prova como talassociclo. Depois eu traduzo isso para vocês, mas antes de mais nada, por favor, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e aperte o sininho. Show! Então, prestando atenção. Quero que você lembre, ou no caso relembre, que quando se fala de ecologia, eu preciso ter em mente um componente biótico, vida, e um componente abiótico que não tem vida, mas porém pode influenciar a vida. Beleza? Bom, pensando dessa forma, lembre que o componente biótico são os seres vivos e o abiótico são todos os fatores ambientais que podem influenciar na biodiversidade. Compreendido? E agora eu quero que vocês observem o nosso esquema aqui atrás. Vamos lá. Bom, como já entenderam a ideia de componente biótico e abiótico, vamos observar agora dentro do nosso ecossistema talassociclo. Bom, primeira coisa é você lembrar que o principal componente nesse momento é a própria água, já que é um ambiente aquático. Segundo ponto está relacionado com a luminosidade, ou seja, quantidade de luz ou de energia luminosa que chega nesse ambiente. E junto com essa luminosidade, nós temos que considerar, por exemplo, a profundidade. Então, inicialmente, três componentes: água, luz e profundidade. Depois a gente vai ver outras situações, tudo bem? Mas a princípio, eu quero que vocês observem o seguinte: esses componentes eles vão estar relacionados. Por exemplo, a quantidade que chega de luz dentro de 200 metros é o que a gente vai chamar de zona eufótica. Eu próprio, atuar, organizado, seria essa ideia. Nesse ambiente eu consigo ver, ou seja, eu consigo ter uma luminosidade e uma imagem bem correta das coisas ali dentro. Se você passa dos 200, então entre 200 a 300, você já vai apresentar aqui uma zona chamada de disfótica. Na zona disfótica existe luz, só que agora em menor quantidade, e a visibilidade ela se torna distorcida. Disfótica, distorcida, beleza? E a partir dali dos 300 para baixo, ou seja, quanto mais profundo for, você vai ter uma zona afótica. Seria a zona sem luz, sem energia luminosa, totalmente escuro, penumbra total. Tudo bem? Eu acho que foi bem enfático em dizer que não tem luz. Tranquilo? Então, assim, se a gente observar as zonas, você vai ter ali uma biodiversidade variada de acordo com a sua profundidade e quantidade de energia luminosa que chega até ali. Show de bola? Vamos continuar. Um outro ponto importante é quando você observa a questão da distância dessas águas. Por exemplo, aqui eu estou levando em consideração o ambiente terrestre. Então, junto a ele, a água, que seria aquela zona litorânea, que a gente já está acostumado a chamar de praia. Então, tudo bem, a zona costeira do país, onde tem as praias, a gente vai chamar de zona nerítica. Zona nerítica ela é tão importante que nós a consideramos como zona econômica. E tem um outro detalhe: como nós estamos levando em consideração uma distância entre 60 até 1000 quilômetros de distância da Terra, nós vamos dizer o seguinte, essa zona também é conhecida como mar. Professor, mas mar não seria tudo? Não. O mar é aquilo que a gente vai considerar como zona econômica. Por quê? Porque aqui é onde pode ser explorado principalmente frutos do mar, alguns elementos inorgânicos e principalmente você pode observar ali toda uma exploração também, por exemplo, de petróleo. Tudo bem? No mar. Agora, quando você ultrapassa esses limites, tudo bem? Você vai chegar na zona oceânica. A zona oceânica ela também é conhecida muitas vezes como mar aberto, tá? Mas não é mar, ou águas profundas. Nesse caso, águas profundas, porque já diz o nome, a profundeza dela vai depender de onde ela se encontra. Agora, tem um detalhe. Essa zona oceânica ela vai estar dividida em partes.
como por exemplo, zona epipelágica, que seria a zona mais superficial, onde a luminosidade é maior, zona mesopelágica, indo até os 1000 metros de profundidade, onde você já vai ter ali uma parte distorcida de luminosidade e a biodiversidade ela já vai diminuindo. Tranquilo? Terceiro, nós temos aqui uma zona batipelágica, chegando aproximadamente aí uns 4.000, 5.000 metros de profundidade, dependendo da zona e dependendo da questão que está sendo trabalhada, tudo bem? Próxima, nós temos aqui a zona abissal, a famosa zona abissal, onde apresenta os chamados seres abissais, aqueles que vivem na penumbra, e muitos deles apresentam a chamada bioluminescência, tudo bem? Bom, aqui eu coloquei 6.000 metros, mas ele pode estar variando entre 10, tudo bem? 8, 10 mil metros. E aí entra uma outra situação, que é a chamada zona radal. Então vamos contabilizar aqui 1, 2, 3, 4, 5 zonas, dependendo da localidade. Pode apresentar aqui as chamadas profundezas, fossas oceânicas. Essas fossas oceânicas, que a gente vai chamar de zona radal, é um lugar muito profundo, como por exemplo as chamadas fossas das Marianas, tudo bem? Essa daí, ela vai estar, lá no caso das Marianas, vai estar chegando até 12.000 metros de profundidade. Eu estou aqui só colocando alguns números que podem estar variando, tá? Por favor, galera, não leve isso aqui em consideração como um número exato, isso pode estar variando um pouquinho. Show de bola? Então, lembrando, quanto maior a profundidade, menor vai ser a luminosidade e, consequentemente, também vai ser menor a biodiversidade. Tranquilo? Voltando aqui rapidinho. Zona nerítica, que é o que nós vamos conhecer como mar. Zona oceânica, onde a gente vai conhecer como águas profundas. Agora, vamos voltar para cá. Um outro detalhe importante que eu quero que vocês observem, eu já falei que quanto maior a profundidade, menor a luminosidade, e quanto menor a luminosidade, menor vai ser a biodiversidade. Essa biodiversidade ela vai variar com esses fatores que nós já trabalhamos. Bom, na zona epipelágica, que é a mais superficial, nós estamos vendo aqui 200 metros de profundidade, a luminosidade ela vai chegar fácil. Por quê? Está próximo da superfície. Então, quanto mais luz, maior será os chamados seres vivos autotróficos. Por quê? Porque é ali onde vai viver a maior parte do chamado plâncton. Tudo bem? Comunidade planctônica, que é aquela comunidade que vive à deriva, para onde a correnteza bater, ela é levada. Sempre brinco que é que nem bosta na água, né? Para onde bate a correnteza, ele é levado facilmente. Tudo bem? Então, nesse ambiente que eu estou colocando aqui, ó, em verde, lembra que existe maior quantidade de fotossíntese. Por quê? Porque mais luz, maior fotossíntese. Consequentemente, eu aumento a biodiversidade. Tranquilo? Vamos lá de novo. Segundo, mesopelágico. Você aprofundou ali dentro dos 300, 400 ou até 1000 metros de profundidade. Observe que nessa área você já vai ter aqui a zona disfótica, ou seja, a quantidade de luz já vai diminuindo, então significa que os seres fotossintetizantes ou autótrofos, eles já vão ficar para cima e não para baixo. Tranquilo? Nesse ambiente para baixo, você já vai ter ali uma condição de uma comunidade chamada de nectônica, que seriam os natantes, aqueles que podem nadar entre a zona epipelágica mais superficial até as mais profundas, dependendo de outras situações onde ele possa suportar. Tudo bem? Show! Depois nós temos a batipelágica, onde a quantidade de luz já é insignificante porque é afótica, ou seja, não tem, a biodiversidade já vai diminuindo, tranquilo, e aí você vai observar que a partir daqui, se não tem luz, a biodiversidade está caindo bem baixo. Só que tem um detalhe importante, quando chega nessa zona abissal, ou seja, entre essas duas aqui, a abissal e a batipelágica, você já vai começar a perceber alguns seres vivos chamados de bioluminescentes. São aqueles que produzem feixes de luz, só que com o objetivo de serem atrativos. Professor, lá no Procurando Nemo tem um peixinho que tem uma lanterninha na cabeça. Perfeito. Aquele dali, ele é justamente um peixe com bioluminescência. Que é para ele enxergar na frente, né, professor? Não.
naquele caso lá, ele está servindo de chamariz. Na verdade, ele está atraindo outros seres vivos, principalmente que vivem no ambiente superficial, para ser chamados para baixo. Por quê? Olha lá, se eu estou aqui em cima, eu estou próximo de quem? Da luz. Só que quando chega em determinadas noites, principalmente com chuva, onde o clima está fechado, não tem passagem de luz, isso aqui tudo vira uma penumbra. E aí, professor? E aí que quem estiver aqui embaixo com bioluminescência vai atrair quem está lá em cima para servir de comida. Entendido? Então, por favor, os animais, ou no caso, os seres, na verdade, seres vivos bioluminescentes que vivem nesse ambiente podem atrair os que estão lá em cima para baixo. Eu sempre brinco que o Jack lá do Titanic, quando ele desceu, ele serviu de comida aqui embaixo. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Nessa zona abissal, que ela pode estar variando entre 6, 8 mil de profundidade, em alguns casos, as pessoas dizem, né, algumas reportagens falam que até 10 mil, 11 mil metros. Bom, eu não sei exatamente, mas seria essa variação do mais profundo possível. Onde eu quero chegar? Que nessa zona abissal, ela também vai ter a galera do fundão aqui, ó. Só que observa, fundão abissal e aqui é o fundão radal, que é uma outra zona, tudo bem? Essa zona abissal, ela estaria apresentando algumas fendas vulcânicas ou fumarolas ou ambientes vulcânicos onde tem uma liberação ou passagem de água quente. Um detalhe importante que é para fazer diferença daqui para a zona nerítica é que aqui ele vai ter um atrativo de uma água quente dentro de uma profundidade que bem significante. Só que aqui os seres vivos vão ser geralmente microscópicos, muito pequenos, alguns são vermes, outros serão bactérias, dependendo do tipo protozoário, ou seja, os micro-organismos que vão viver nesse ambiente vão formar ali uma fauna, né? Vão formar ali um ecossistema diferenciado, diferente dos outros, e eu vou já explicar o porquê, tudo bem? Agora, descendo. Aqui nós temos a zona radal, que dependendo do ambiente, como por exemplo a Fossa das Marianas, em vez de 10 mil, ela pode chegar até 12 mil metros de profundidade. Diga-se de passagem, essa zona radal aqui, ela aparece lá naquele filme do Tubarão, Mega Tubarão, né? Que quando o submarino está descendo, parece que ele passa por uma área como se tivesse uma nuvem. Bom, significa que ele está ultrapassando a zona abissal e chegando na zona radal. Ó, por favor, tá? Desconsiderem muito ali o filme, porque eu só estou fazendo um exemplo. Mas seria mais ou menos essa ideia, tudo bem? Então eles ultrapassaram todas essas zonas de profundidade até chegar nos limites do oceano. E não é bem fácil assim não, tá bom? Tá. Um outro detalhe importante que eu quero chegar é o seguinte. Vem aqui comigo. Falei para vocês que a biodiversidade ela vai variar de acordo com a quantidade de luz e a profundidade. E a profundidade? Vamos lá. Como eu falei anteriormente, profundidade vai influenciar. Então, de início, eu citei para vocês 3 componentes abióticos que vão influenciar na biodiversidade. A própria água do ambiente, a luminosidade que chega nesse ambiente e a profundidade desse ambiente. Então, em águas profundas, você tem que observar que, por causa da profundidade, também pode ocorrer outros fatores abióticos, como, por exemplo, você pode observar o seguinte: quanto mais profundo, menos luz. Isso nós já entendemos. Se tem menos luz, também vai diminuir a temperatura. Só que um detalhe importante é que quanto mais profundo, a temperatura vai caindo até estabilizar em 3 graus. Significa que ela estabiliza e não congela. Tudo bem? Guarda bem essa ideia. Outra, oxigenação. A quantidade de oxigênio ela vai diminuindo dentro desse ambiente, ou seja, quanto mais profundo for, a quantidade de oxigênio nessa água vai diminuindo. Então, quanto mais próximo à superfície, mais seres autotróficos, mais fotossíntese, mais liberação de oxigênio. Quanto mais profundo, menor tudo isso. Tudo bem? Outra situação, quanto mais profundo for, maior será a pressão. Lembre-se que quando for maior a altitude, menor é a pressão. Quanto mais profundo for, maior vai ser a pressão.
E um outro detalhe importante é que também vai armazenar uma grande quantidade de sal nesse ambiente. Então, se você parar para observar um ambiente onde a temperatura é muito baixa, quantidade de oxigênio muito baixa, pressão muito elevada, salinidade muito alta, você tende a ter uma biodiversidade cada vez menor. Então, por favor, não se esqueça, tudo bem? Para apresentarmos aquelas três comunidades ali, planctônica, nectônicas e bentônicas, eu tenho que ter aqui uma certa um certo equilíbrio entre esses fatores, entre esses componentes abióticos. Então fica bem claro, tudo bem? Recapitulando: zona nerítica, zona econômica, também conhecida como mar, zona oceânica ou águas profundas, tudo bem? Tudo aqui vai depender da luminosidade, água e profundidade, além dos fatores que podem aparecer, como temperatura, oxigênio, pressão e salinidade. Tranquilo? Nas zonas epipelágica, mesopelágica, bate-pelágica, abissal e radal. Isso vai favorecer ou não a nossa biodiversidade. Quanto mais profundo for, menor é a biodiversidade. E não esqueça, na galera do fundão do oceano, a quantidade de seres vivos, ou seja, a biodiversidade, ela vai ser menor e mais localizada próximo às fumarolas ou fendas vulcânicas por onde passa a água e ela é aquecida. No mais, você tem que lembrar que a zona nerítica é realmente onde vai se apresentar a galera do fundão e é um ambiente que pode ser explorado economicamente pelo ser humano. Show de bola! Espero que tenha entendido e fique conosco novamente. Se tiver alguma dúvida, pergunte, mande seu recado, tire suas dúvidas, faça suas críticas. Eu quero crescer o canal. Se você puder me ajudar, a gente se ajuda, um crescendo junto com o outro. Beleza? Um beijo, um abraço de coração. Um abraço.